Bom dia, eu sou Mauro Lopes, este é o programa Paz e Bem de número 91. Hoje é terça-feira, 12 de fevereiro, um dia muito especial, todo dia é muito especial, mas hoje tem uma especialidade, tem algo que o torna especial de uma maneira especial, você já vai ver. Antes de começar, queria te pedir, inscreva-se no canal Paz e Bem. A comunidade está aumentando, estamos chegando já em 9 mil inscritos, inscritas no canal, e vão ampliando no cotidiano. O canal cresceu tanto que a gente ontem divulgou já a programação. Domingo à noite eu divulguei a programação semanal, já tem até uma programação semanal, tantas são as atividades do canal. Uma das atividades do canal Paz e Bem é o curso Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. A penúltima aula, a 7ª aula, foi ao ar nesta segunda-feira, às 5 horas da tarde, ao vivo, pelo canal Paz e Bem. A partir de agora ela está na playlist do canal Paz e Bem. E vai ao ar nesta terça, 1h30 da tarde, né, na sua estreia na TV 247, e também fica depois integrada ao acervo de vídeos da TV 247. Por sinal, o curso de Canudos tem uma playlist no canal Paz e Bem, lá na TV, aqui, né, na TV 247, ele não está organizado assim, mas no canal Paz e Bem tem uma playlist, então tem aula super organizadinho, então você pode assistir o curso todo ou em parte, de uma vez só. Essa aula, eu falei para o Pedro Lima Vasconcelos, que é o nosso professor, falei para ele, olha, acho que essa foi uma das melhores, se não a melhor aula do curso, foi realmente muito, muito impactante, inclusive por esse paralelismo que foi se fazendo entre como se construiu a imagem de Antônio Conselheiro na cultura brasileira, a partir do Euclides da Cunha, e como as elites foram disseminando essa imagem, e o paralelismo disso com a imagem que as elites tentam construir do Lula, muito, muito forte. Então, para começar, eu quero dizer o seguinte, eu estou muito emocionado, o Pedro também está muito emocionado, a gente está muito tocado. Como eu tenho dito, contado para as pessoas, né, nós temos um ilustríssimo aluno, um queridíssimo aluno no curso de Canudos, que é o presidente Lula. Lá em Curitiba, ele recebe um pendrive, então as aulas são baixadas, né, ele recebe não só... ele recebe muita programação da TV 247, mas recebe o curso, né, que é o tema aqui agora, e recebe também os programas Paz e Bem. Os programas Paz e Bem ele recebe sobre ontem, que de fato os programas Paz e Bem ele também recebe. Então isso vai no pendrive. E ele passou o fim de semana agora assistiu 3 aulas de uma vez neste fim de semana. E ele teve um gesto, o Lula é muito tocante, nosso presidente, nosso líder é muito tocante. Mandou um bilhete aqui, mandou um bilhete para mim, que é um bilhete para nós todos. Está aqui. Ele mandou um bilhete para o Pedro Lima Vasconcelos, nosso professor. O bilhete do Pedro é para o Pedro. Então, na quarta-feira, na última aula do curso, o Pedro vai contar qual foi o bilhete do Lula para ele e, portanto, para todo mundo que está participando do curso. Conto aqui agora, então, já o bilhete do Lula que ele me mandou. Acho que ele manda para todos nós, para toda a nossa comunidade. Está aqui, ó. Chegou ontem. Esse aqui é o bilhete do Lula. É muito tocante, muito emocionante, né? Aqui para todos nós. O que diz ele? Querido Mauro Lopes, domingo, dia 10, então agora, domingo passado, assisti a 6ª aula sobre Canudos. A 6ª aula sobre Canudos, deixa eu ver aqui exatamente qual foi a 6ª aula sobre Canudos. Eu estou tão emocionado aqui, estou meio perdidão. A 6ª aula sobre Canudos foi... É fantástico, né? Foi sobre como a hierarquia católica foi fundamental na inviabilização da experiência
de Canudos, né, e como o relatório do Frei João Evangelista foi essencial para construir o discurso, a narrativa para a destruição de Canudos. Então, deixa eu voltar aqui para o bilhete do Lula, do presidente Lula, do Lulinha Paz e Amor, do Lulinha, como ontem também falou, Lulinha Paz e Bem. Querido Mauro Lopes, domingo, dia 10, assisti a 6ª aula sobre Canudos. Eu falei que ele tinha assistido 3 aulas, não, ele está assistindo aula a aula, né? Cada aula é baixada no pendrive pelo Marco Aurélio, que é o assessor dele, e entregue ao Lula. O professor Pedro Lima Vasconcelos está extraordinário. Milhões de brasileiros deveriam assistir. Mauro, o que você está fazendo no canal Paz e Bem e no 247 é um verdadeiro resgate histórico das lutas do povo pobre deste país. Parabéns, precisamos de mais verdades neste nosso Brasil. Abraços do Lula. Quem disse que eu mereço um gesto desse, né? Realmente, o Lula não tem medida, não tem tamanho, né? A gente não sabia desse pedido do Lula, mas talvez a gente tivesse intuído, Pedro e eu. A gente teve a ideia de continuar, não, o curso de Canudos acaba nesta quarta-feira, ao vivo, pela TV 247, aí na quinta, na transmissão, ou na quarta ao vivo pelo canal Paz e Bem, na quinta pela transmissão na TV 247, e a gente vai começar um outro curso que se chama Retalhos da Nossa História. Acho que é exatamente o que o presidente Lula está pedindo. O que é Retalhos da Nossa História? O Pedro vai nos apresentar, uma vez por semana, vai ser sempre às segundas-feiras, momentos da luta do povo brasileiro. No nosso caso, Paz e Bem, como a nossa temática tem esse recorte da espiritualidade, especialmente esses momentos no qual a religiosidade popular se coloca como um projeto de apropriação do país pelos mais pobres, né? Então vamos falar de Contestado, vamos falar dos Malés, vamos falar do Caldeirão, vamos falar, enfim. Até quarta-feira a gente apresenta o programa do que vai ser. Então nós vamos toda segunda-feira apresentar um desses momentos da história do Brasil. Na segunda-feira, na próxima segunda, não começa assim, nós vamos fazer um parênteses, vai ser uma conversa com o Pedro sobre fundamentalismo, acho que é um tema fundamental, fundamentalismo é um tema fundamental, um tema essencial no Brasil de hoje, né, com essa ofensiva do bolsonarismo e dessa vertente fundamentalista dele. O Pedro escreveu um livro, alguns anos atrás, sobre a questão do fundamentalismo, nós vamos conversar sobre isso. Então, pulando segunda que vem, a partir da outra, Retalhos da Nossa História, um novo curso aqui no Paz e Bem, na TV 247. Demais, né? Demais. Bom, como não amar o Lula, né? Esse sinal, né, de esperança para nós todos, nós todas, sinal de esperança. Pois bem, hoje, 12 de fevereiro, faz 14 anos que a irmã Dorothy Stang foi assassinada em Anapuru, na Amazônia. Assassinada dia 12 de fevereiro de 2005, uma mártir do povo brasileiro, uma americana se tornou mártir do povo brasileiro, mártir dos povos da floresta, mártir da Amazônia. E nós estamos todos e todas muito impactados nos últimos dias pela ação do governo Bolsonaro, que desfechou uma operação de espionagem sobre a Igreja Católica, as organizações ambientais, os movimentos sociais, as lideranças indígenas, voltadas sobretudo contra a CNBB e contra o Papa Francisco, porque acham que o Sínodo da Amazônia, que foi convocado pelo Papa em 2017 e vem se desenrolando numa sequência de eventos até o ponto culminante, que vai ser a grande reunião mundial em outubro em Roma, eles acham que isso é comunismo, é subversão, é uma agenda da esquerda, então estão desfechando uma ação de espionagem no Brasil e no exterior. O Itamaraty foi mobilizado. A ideia, o Itamaraty vai começar a espionar o Vaticano, eles estão fazendo um pedido para o governo italiano fazer pressão no Vaticano, espionar o Vaticano, também é uma loucura. É uma coisa realmente muito, muito violenta, muito impactante.
né, essa volta da ditadura, essa coisa obsessiva, né, de que todo mundo é inimigo, todos são inimigos, são ser espionados, são todos subversivos, é tudo um perigo. E Dorothy Stank, né, hoje, justo hoje, né, uma inimiga para eles também. E o tema é a floresta, o tema é a natureza, o tema é o meio ambiente, o tema é a natureza, os seres vivos. E aí são duas dimensões claramente opostas, uma dimensão dada por uma espiritualidade plural e de paz, e outra dimensão dada por um caminho de apropriação, de privatização de todos os espaços do planeta. A nota que o Gabinete de Segurança Institucional lá do general Augusto Heleno soltou, a título de explicação, né? Porque, assim, ele deu uma entrevista dizendo que está espionando. Foi assim, ele deu uma entrevista. É uma velha colega minha, Tânia Monteiro, especialista em cobertura nessa área militar. Nossa, a gente trabalhou junto lá no final dos anos 80 em Brasília, e desde então ela é uma especialista na área militar, e sentou e deu uma entrevista, falou que está espionando mesmo, está bisbilhotando, que quer saber, que é subversivo e tudo, e que eles vêm com um discurso de soberania. Olha a nota, fiquei muito impressionado, porque a nota, ela reafirma, né, esse lugar, este lugar de uma espiritualidade fundamentalista, de uma espiritualidade da teologia da prosperidade, de uma espiritualidade baseada na ideia de que eu posso tomar para mim o que é de todos. E ele diz assim: não há críticas genéricas à Igreja Católica. Existe, então essa é a nota do Gabinete de Segurança Institucional. Ele diz lá que a Igreja Católica não é objeto de qualquer tipo de ação por parte da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o contrário do que ele falou na entrevista, mas aí ele diz assim: não há críticas genéricas à Igreja Católica, existe a preocupação funcional do ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, com alguns pontos da pauta do Sínodo sobre a Amazônia que ocorrerá no Vaticano em outubro deste ano. Continua a nota. Parte dos temas no referido evento tratam de aspectos que afetam, de certa forma, a soberania nacional. Por isso, reiteramos o entendimento do GSI de que cabe ao Brasil cuidar da Amazônia brasileira. Pois bem, o tema não é soberania nacional. O tema não é a Amazônia brasileira. O tema é o direito que os ricos têm de se apropriar da Amazônia para si. O governo Bolsonaro, este general, quer que a Amazônia se transforme em propriedade privada dos grandes grupos nacionais e estrangeiros, para ser completamente depredada, para ser transformada em money, plata, bufunfa, dinheiro, fortuna. É transformar árvore em grana. E só para isso que eles pensam, existem. Eles existem só em função disso. Este foi o motivo da morte da irmã Dorothy, 14 anos atrás. É muito impactante lembrar, primeiro, o episódio, a cena do assassinato da irmã Dorothy, né? A irmã Dorothy estava andando quando o seu assassino, a soldo de um fazendeiro local, chega, avisa que vai matá-la, e ele vai... E o que ela fala? Ele fala: eu vou te matar. E ela diz: mas a minha arma está aqui. Vai na bolsa dela, pega a Bíblia e começa a ler as bem-aventuranças. E aí leva 6 tiros. As bem-aventuranças, que são a grande convocação de Jesus Cristo para que os pobres se ponham em marcha e se apropriem da sua vida. E se apropriem comunitariamente do mundo, do planeta, da criação. Então, ela morre de Bíblia na mão. O assassino chamado Raifran, o que ele vai afirmar? Estou lendo aqui. Tá? Ele afirmou que o Amair Feijoli da Cunha
Tato é o fazendeiro para quem ele trabalhava e que ordenou a morte da Dorothy Stang como representante de todos os fazendeiros ali da Amazônia. Ele disse assim, segundo o próprio Raifran, você tem de matar esta mulher, senão essa mulher vai nos matar. Essa mulher vai nos matar. Vocês imaginam, né? Uma freira, a Dorothy Stang, matando os fazendeiros da Amazônia. Acho que uma questão fundamental do curso ontem, desta dinâmica que está acontecendo agora em relação ao sino da Amazônia, da morte da irmã Dorothy Stang, e a gente vai acompanhar isso ao longo da história, é que as acusações que os poderosos, as elites lançam contra aqueles que se levantam em favor dos pobres é sempre a mesma. É sempre a mesma. Começa lá com Jesus. Começa com Jesus. É exatamente igual. O que a gente assiste com Jesus, a gente assiste com Antônio Conselheiro, a gente assiste com a irmã Dorothy Stang, a gente assiste com Lula agora. É exatamente igual. As acusações são todas as mesmas. Qual é o fulcro das acusações? Subversivos. Querem alterar o sistema, querem mudar a lógica do poder existente. Esta é a acusação que perpassa todas os assassinatos, toda a repressão. No caso de Lula agora, né, ainda não foi assassinado, mas ele está como que morto, enterrado em vida, né? A ideia deles, eles dizem isso claramente, né? Prisão perpétua. Lula não põe mais o pé fora da cadeia, nem para enterrar seu irmão, não pode. Ele está enterrado em vida, na visão das elites do país. É a mesma lógica todo o tempo. Olha aqui. Mateus, capítulo 26, 60b e 61. Qual é a acusação contra Jesus quando ele comparece diante dos poderosos, chamado Sinédrio, que é o poder político, econômico e religioso de Israel naquele momento? Por fim, se apresentaram duas testemunhas que afirmaram: este homem declarou, posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. O que era o templo? O templo era o centro do poder religioso, político e econômico em Israel. Esse era o risco que Jesus representava. A destruição do centro de poder. A destruição de um poder concentrado, voltado para as elites de Israel. Era um subversivo. Não era comunista porque não existia a palavra comunista, mas é isso, era um subversivo, era alguém que queria subverter a ordem da apropriação pela elite. Mais adiante, aqui no próprio Mateus, eles levam Jesus do Sinédrio para Pilatos, o representante do império, né? É Lula, né? Lula está lá na cadeia em Curitiba, mas de certa maneira está levado diante do império dos Estados Unidos, né? Está colocado diante do império para o julgamento do império. Jesus foi posto perante o governador. Mateus 27, versículo 11. Jesus foi posto perante o governador, Pilatos, né? E o governador interrogou: és tu o rei dos judeus? Jesus declarou: tu o dizes. Então, qual é o grande temor das elites daquele tempo? Vai destruir o templo? Vai destruir o centro do poder político, econômico e social aqui em Israel? Vai ser o rei? Este homem vai se fazer o novo poder? O poder que se opõe ao poder das elites? Por isso ele precisava ser eliminado da terra. Por isso ele precisava ser extirpado. Por isso foi condenado, torturado e morto como um preso político. E é muito interessante, convergente, e absolutamente não é uma coincidência, é interessante do ponto de vista de a gente entender o processo,
as acusações que se fazem contra Jesus são as mesmas acusações que se fizeram contra Conselheiro, são as mesmas acusações que fizeram contra Dorothy Stang, são as mesmas acusações que se fazem contra Lula agora. Quando a gente vai lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 19, deixa eu ver se está aqui. Está aqui, vou ler. Olha a acusação que se faz contra Jesus. Mateus 11, 19, está aqui. Veio o Filho do Homem que come e bebe. E aí dizem, eis aí um glutão e beberrão. Beberrão. Qual é uma das principais acusações contra Lula? Bêbado. Beberrão. Louco. Lembra? Há uma passagem nos evangelhos em que vão tentar pegar Jesus, que Jesus era louco. Qual é a acusação contra Conselheiro? Contra Conselheiro não era beberrão, porque lá em Belo Monte não se bebia, não existia bebida alcoólica. Louco, lunático, fanático. Qual a acusação contra a irmã Dorothy naquela região lá na Amazônia? Louca, louca. Qual a acusação contra Lula agora? Beberrão. É sempre um questionamento. Não, essa gente não pode ser racional. Eles afrontam aquilo que está estabelecido, eles afrontam o direito à propriedade, eles afrontam o nosso direito, que é esta a razão, esta é a racionalidade, é o meu direito de me apropriar de tudo. É o direito por excelência das elites. Bolsonaro, né, nessa coisa dele, assim, muito ignorante, né, um negócio assim muito chocante, né, brutal, ele tem dito isso, né, direito à propriedade como um dos temas centrais do novo regime, direito à propriedade. Então, isso é gente que afronta o direito à propriedade, é a gente que afronta a razão é que eu tenho direito a ter, eu tenho direito a me apropriar, eu tenho direito a pegar a floresta amazônica e ser minha, explorar madeira, explorar tudo, transformar tudo em dinheiro. Se levanta o exército. Se levantou o exército romano contra Jesus. Se levantou o exército brasileiro contra Antônio Conselheiro. Levantou-se uma força paramilitar, não propriamente exército, mas uma força militar contra Dorothy Stang. Levanta-se novamente o exército brasileiro contra Lula. O exército brasileiro de novo mobiliza-se através desse general e de toda a estrutura, porque não é apenas a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, que está mobilizada. A reportagem da Tânia Monteiro no domingo deixou claro, os comandos militares estão envolvidos na operação de espionagem. Então, levantam-se as forças armadas, desde Jesus, Antônio Conselheiro, Dorothy Stang, e agora Lula e o Papa. Porque todos eles representam riscos. Risco. Beberrões, lunáticos, malucos, louca. Tudo desqualificar, tudo para desqualificar. O objetivo é sempre essa, buscar a desqualificação. Desqualificar. Desautorizar como alguém que possa estar no mesmo nível das elites. Mas tem uma acusação, que é a acusação que vai indo, né? Que é a acusação de fundo e que venha para frente. Né? E depois, né, tem esse processo da desqualificação pessoal, mas tem essa acusação de fundo que é o subversiva, quer afrontar o poder. Bom, meu irmão, minha irmã, se você quer fazer o caminho de espiritualidade de Jesus, de Conselheiro, de Dorothy Stang, de Lula,
do Papa Francisco, tantos outros líderes, de tantos outros que abriram o caminho da espiritualidade em todas as dimensões de espiritualidade, em todas as religiões, prepare-se. Porque você será acusado, acusada, subversivo, subversiva, desequilibrado, desequilibrada, louco, louca, em especial as mulheres, né? Essa coisa da louca é algo forte, né, contra as mulheres, esse sistema patriarcal. Subversivo, subversivo. A vida de espiritualidade, então, tem uma questão fundamental na vida de espiritualidade, que é levantar-se no meio de toda tribulação, como diz Jesus, erguer a cabeça e ver mais adiante. Tem o reino da justiça lá na frente. E aí arrostar, enfrentar toda essa torrente de acusações. Bebermos dessa tranquilidade. Né? O que Jesus faz ali diante do... Eu li aqui, o que Jesus faz diante do poder do império ali? Fica quieto, sereno. O que Antônio Conselheiro faz diante do cerco das forças do exército? Uma despedida maravilhosa que evoca São Francisco de Assis, uma carta serena aos seus. O que Dorothy Stank faz diante da fúria dos poderosos contra ela? Toma na Bíblia e lê o Sermão das Bem-aventuranças. O que Lula faz diante de todo o ódio contra ele? Estuda a história do povo brasileiro. Manda mensagens de paz e amor, manda mensagem de paz e bem o tempo todo lá da masmorra em Curitiba. É o caminho. É para você, é para mim. Eles não são super-homens, não são super-mulheres. Gente comum. Gente comum. Para nós, cristãos católicos, Jesus é Deus. Jesus era Deus, mas era gente comum, nascido e criado ali no seu povo. Filho do seu povo. Como conselheiro, como Dorothy, como Lula, como você. Todos nós. Então, nosso tempo voa. Vamos acalmar nosso coração, silenciar, meditar um pouquinho, abrir espaço no nosso coração para ser repouso da memória de Dorothy Stange, nesse 14º aniversário do seu assassinato, de Antônio Conselheiro, de sua luta, de Lula, inspirados pelo exemplo, pelo caminho aberto por Jesus Cristo, inspirados e inspiradas pela ideia do reino de justiça, paz e bem. Ok? Vamos lá. Espinha ereta. Despertados, despertadas. Sempre. Espinha ereta é esse símbolo de estarmos despertados para a vida. Quando a gente fecha os nossos olhos se abrem mais do que nunca. Respiração, então, profunda, lenta, para que mergulhemos, olhos fechados. Mantra, para esvaziar a torrente de pensamentos. Vamos lá? Fechei meus olhos, fecho os seus. Oi, estou aqui. Sei lá, hoje estou meio mexido. Não consegui. Mas é assim, todo dia. Hoje não consegui mergulhar.
a nossa meditação. Bom, eu vou postar o bilhete do Lula na aba da comunidade, tanto do canal Paz e Bem como da TV 247, e vou também colocar no site do Paz e Bem e aí espalho pelas redes. Você que está aqui assistindo, é para você o bilhete. É o nosso caminho, o caminho comum. É para você que Lula escreve. Todos nós, todas nós. Paz e bem, gente. Paz e bem.